Que a paz de Jesus esteja conosco nessa quinta-feira. Queridos amigos do Grupo Espírita Casa de Guará, especialmente aqueles que estão engajados nos vários serviços da nossa casa, que assumiram compromissos com Jesus e que continuam firmes até hoje no desenvolvimento dos trabalhos, seja no trabalho do Recanto de Potira, com as gestantes e as crianças, com a manjedoura que produz os enxovais, com o pessoal do grupo de estudo que continua em reunião, online, estudando e prosseguindo nas suas tarefas de iluminar consciências, as suas próprias consciências, seja no serviço do pessoal que cuida da biblioteca, que se mantém atualizada, organizada para o serviço de todos, seja também em relação àqueles irmãos do grupo de estudo de Joana de Ângeles, porque nós temos um grupo de estudos de Joana de Ângeles, e o pessoal está unido, estudando a forma como nosso irmão Carl Gustav Jung, ele nos orienta para termos acesso a essa compreensão do que é aquilo que se chama do enigma humano, Quem é esse ser encarnado, que pensa, que fala, que utiliza seus recursos para o bem ou para o mal, Nós estamos juntos todos no trabalho das mídias, que nós produzimos, Ari Quadros Teixeira, Patrick Pires da Costa e eu, nós fazemos esse estudo, esse esforço com muito amor, com muito carinho, porque tudo isso faz parte de algo que se chama idealismo. Então é esse idealismo que nos move, que nos coloca para frente, apesar de todas as intempéries da vida. O pessoal da tesouraria, que está ali trabalhando semanalmente, recolhendo os recursos que nos são doados, seja para aqueles que participam diretamente do grupo como colaboradores diretos, ou os colaboradores eventuais que surgem, que se dirigem à Casa de Guará, que procuram o nosso irmão José, e então o pessoal da tesouraria está ali pronto para atender. Então, nós temos um trabalho que não parou em 2020 e nem está parando em 2021. Aqui vai um agradecimento especial para todas aquelas senhoras, amigas que colaboram com os enxovais, que nunca jamais deixaram faltar sequer um par de sapatinhos. Elas estão ali sempre trabalhando, todo mês enviando a cota que elas conseguem produzir e não nos falta, não nos faltou, nem nos tem faltado absolutamente nada. Tudo tem chegado a tempo e a hora. Então esse momento é um momento especial, porque é hora de agradecer a Jesus, com a oração que ele nos ensinou, que nós vamos fazer agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livrai-nos de todo o mal. Também vai o nosso agradecimento especialíssimo para a evangelização infantil Meimei, que dia nenhum deixou de estar reunida às quartas-feiras, para o planejamento e avaliação, nem aos sábados de manhã para o trabalho da evangelização. Então, nós temos pais envolvidos que se tornaram evangelizadores, o próprio grupo de evangelizadores. Então, nossa irmã Márcia Alessandra, nossa irmã Luzinete Rodrigues, estão ali firmes, baseadas no idealismo que elas já conseguiram amealhar em termos de segurança,
né, com um objetivo específico, que é o objetivo de promover, de ajudar, de nos socorrer com o progresso moral e intelectual de cada um de nós, de cada um dos pais da evangelização, de cada uma daquelas crianças que permanecem firmes nesse trabalho grandioso que é o evangelizar-se, né? Evangeliza-te para depois evangelizar. Então, nunca os trabalhos pararam. Então, vamos ver nossa lição de hoje, né, que se chama A Coroa do Martírio. E à primeira vista, quando a gente vai estudar o tema do texto do livro Vidas Vazias, de nossa irmã Joana de Ângeles, que é o capítulo 22, olha, daqui a 8 encontros terminamos o livro. Viu como está sendo fácil estudar o livro todinho? A gente vai estudando ele todinho juntos. E já temos esse largo caminho andado. Claro que interpretar o pensamento de Joana, a gente interpreta em nosso nível de entendimento. Então, nosso nível de entendimento é o que eu apresento aqui para vocês, não é? Que nós estudamos juntos. Mas o que ela quer dizer com a coroa do martírio? Que coroa é essa? Que martírio é esse? Que pessoas são essas que chegam aqui ao planeta Terra, que vêm com esse idealismo, né, com esse objetivo maior, porque são pessoas enviadas por Jesus diretamente, obedecendo a um convite especial de Jesus para que venham colaborar, né, com o crescimento moral e espiritual de nossos irmãos, de nós mesmos, enquanto estamos encarnados aqui na Terra, não é? Esse objetivo grandioso de progresso moral e intelectual é uma responsabilidade sem limites. A Joana vai mostrar no texto como muitas pessoas notáveis, que seus nomes ficaram na história, como elas contribuíram para a implantação desse idealismo. E vai mostrar também que, por conta desse idealismo, mesmo você tendo um objetivo claro de desenvolvimento moral e intelectual, as pessoas usaram esses argumentos para fazer o mal. É incrível, né? Então, você vai dizer como consegue alterar a leitura de um objetivo grandioso como é esse, né, de progresso moral e intelectual e espiritual do ser humano, inverter isso aí e, em nome de Jesus, matar as pessoas. Porque mata as pessoas, mas não mata o ideal. Porque Joana vai nos esclarecer que o futuro sempre terá uma resposta. E é a resposta que deixa estupefato esse monte de gente que foi contra a própria ideia de Jesus, né? Esse ser amoroso que construiu o nosso planeta Terra, agregou as moléculas para nós estarmos aqui. Então, nós precisamos estar atentos para ver os argumentos que usam para construir, os argumentos que usam para destruir. Porque Joana diz que realizar esse idealismo vai muito além da palavra, vai em cima e estar com a questão da ação efetiva, do fazer. Se você tem o idealismo, você precisa realizar aquilo que você idealiza, porque senão as aspirações, elas morrem no nascedouro. É assim, por exemplo, né? Você tem aquele sonho de fazer uma faculdade, mas você não fez nenhuma ação que lhe propiciasse a entrada nessa faculdade. Você não se preparou para fazer um Enem, para ir para as escolas públicas, né, as universidades públicas. Você não se organizou para ir a uma universidade particular, uma faculdade particular, e ver das possibilidades de você ingressar naquele curso, fazendo financiamentos que o governo tem à disposição, ou financiamentos e abatimentos que as próprias faculdades disponibilizam. Então você não fez nada, né? Não se esforçou em coisa alguma
Aí a Joana vai dizer que o idealismo ele vai morrer no nascedouro, porque careceu de ação. Então, para todo sonho, é preciso a ação de fazer, para que se concretize. E ela vai chamar mais atenção, que a gente precisa ter cuidado, porque às vezes, e na maioria das vezes, nós até concretizamos os sonhos, não é? Do fazer, mas não finalizamos a estrada. No meio da estrada a gente desiste. No meio da travessia, quando sente que o peso da responsabilidade, né, do cumprimento dos deveres para com aquela escolha que você fez, que era o seu sonho, você termina deixando no meio do caminho. Aí vai dizer, estou cansada, não aguento, não vou. Mas se esquece que há recursos que nós podemos imprimir de modo que a gente consiga atravessar, né, todas essas dificuldades que elas fazem parte do ser humano, até a gente chegar a concretizar o sonho. E o sonho não acaba quando você concretiza aquele ideal, né? O sonho ele continua para a concretização de outros ideais que vão se desbordar daquela conquista. Então você sonha em fazer um concurso para professor, aí você faz o concurso, é aprovado. Quando é aprovado, você vai ser dirigido a uma unidade escolar. Entrando na unidade escolar, seus sonhos começam. Você vai em busca de especialização, você vai em busca de mestrado, de doutorado, fazer uma nova graduação. Ou então na área empresarial, o seu sonho é montar a sua empresa. Mas não é só montar a empresa, né? Joana disse que depois que você monta a empresa, abriu sua loja, entrou efetivamente no trabalho, outros sonhos vão se agregando. Ampliar a empresa, treinar os seus funcionários, né, fazer mudanças internas, né, de gestão de pessoas. Você vai ter que começar e continuar a estudar outros aspectos que dizem respeito àquela empresa, para que ela se modernize, para que ela realmente vá crescendo sempre em função do seu trabalho, que é o líder da empresa, e em função também da satisfação do trabalho de seus funcionários, e assim por diante em todas as áreas do conhecimento humano. Mas ela vai dizer que essa coroa do martírio, ninguém vai estar indene, ninguém. Onde quer que você esteja, seja lá o que quer que você queira realizar, a partir do seu sonho, seu ideal de realizar, até você concretizar, você vai sofrer muitas críticas. E que essas críticas, calúnias, difamações que ocorrem no caminho, elas devem servir para dar força para a gente, não para nos desestimular. É assim, quanto mais você critica, quanto mais você põe defeito, mais eu sigo em frente, né? E vou até o fim na realização daquilo que é o meu idealismo. A Joana de Ângeles fala nessa questão do alto preço que a gente paga por ser idealista. Há um alto preço a pagar, mas que não tenhamos nenhum momento, né, de fraqueza, nenhum momento de medo, nenhum momento de coisa alguma, porque quem sustenta um ideal é exatamente a não desistência de seus objetivos. É isso que sustenta o ideal, não é? Então, porque todo ideal, ele vai necessitar de renúncia e abnegação. Renúncia e abnegação. Que renúncia é essa? Renúncia de hábitos que você tinha antes, não é? E, às vezes, você vai precisar de vários finais de semana trabalhando, né? Pensando na melhora, não na melhoria daquilo que você está realizando como seu ideal. E aí você vai ter que renunciar. Tem que ter abnegação. São todos os dias que você precisa realizar aquela tarefa. Alguém pode se queixar, mas isso é uma monotonia. A Joana disse, não.
Isso é realização da obrigação que faz parte, sempre fez parte do seu desejo, que no fundo é o seu ideal. Não existe nenhum desejo, nenhum ideal de realização sem renúncia e sem obrigação. Isso sempre vai existir. Renúncia, obrigação e abnegação. Não se esqueçam, como ela diz, que o alto preço vocês terão que pagar. Vão sofrer traições, calúnias, as pessoas que vão aparecer para colocar 1000 defeitos, para criar armadilhas, como a Joana nos diz, no seu caminho, para ter a satisfação egóica de ver o seu fracasso. E ela continua dizendo, não parem para olhar para trás. O que vale para um idealista é o presente, é o agora. O que você está realizando agora. Porque os frutos dessa perseverança, eles aparecerão lá no futuro. Nós estamos trabalhando para a geração presente. Nós não estamos trabalhando para a geração passada, porque já passou. Aquelas personagens que surgiram em séculos passados, em décadas passadas, trabalharam para as suas gerações. E como cumpriram todas as tarefas da sua difícil travessia, os frutos desse idealismo vão surgir para outras gerações lá no futuro. Olha que incentivo fantástico, né? Essa insistência de idealismo que ela vai colocar e vai nos trazer aí já na primeira página. Ela também nos chama a atenção de que nós precisamos estar atentos para uma coisa importante. Ela vai dizer que os resíduos, que são os bolsões de ignorância, eles vão permanecer como permanecem até hoje, permaneceram em todos os séculos, permanecem no presente de agora e permanecerão no futuro. Nós precisamos estar sempre lembrados, sob o ponto de vista da doutrina espírita, de que nós participamos de um grandioso projeto de Jesus, de estarmos reencarnados nesse momento em que o planeta passa, ou as pessoas, né, por essa transição, né, de mudança de comportamento, né, de um comportamento degradante para um comportamento mais útil, cooperador, solidário, em todas as áreas do conhecimento. Então, os bolsões de ignorância, eles permanecerão. Aqui no planeta Terra, ninguém invente um ideal, porque nem Jesus quis isso, né, de converter as pessoas para coisa alguma. Olha, gente, existe uma grande diferença entre converter e convencer. Quando alguém me convence, nós andamos juntos, segurando nas mãos, porque eu estou convencido. Mas quando alguém tenta me converter, tenha certeza que lá na frente nós vamos desistir. Porque converter é obedecer, é ser obediente, é obedecer a uma ideia de outros. Mas eu não estou convencido, porque todo convertido tem dúvidas. E essas dúvidas, quanto mais elas são engrossadas por essas criaturas que transitam nesses bolsões de ignorância, ou que têm repercussão em meus sentimentos negativos, todo convertido geralmente abandona seu idealismo, porque está convertido. Acima dele tem uma autoridade maior. Mas quando eu me convenço, aí pronto, eu me convenci. A convicção é minha, eu aí parto para uma trajetória, né, de esclarecer cada vez mais aquela ideia que eu abracei por convencimento e vou em busca, como é a nossa proposta aqui, né, dos caminhos de Jesus. Então, com Jesus, a gente vai sempre em busca
da grande luz que ele esparze sempre para que nós cresçamos em compreensão, né? Para que nós cresçamos em amor no coração também. A Joana vai dizer que todos os missionários da terra, todos que os céus enviou, né? Porque os céus, no sentido de que Jesus enviou à terra, eles padeceram na crueza e na infâmia. Ela vai lembrar de Sócrates, né? Com suas ideias, no convencimento da juventude de sua época, né? E foi condenado a morrer pela cicuta, e a sua esposa, no momento da morte, vai pedir a ele que renuncie às suas ideias. Ela lhe diz que não, jamais renunciaria às suas ideias, né? Que depois todos os outros iriam provar do que é o morrer, e ele segue, toma a sua cicuta e não acolhe nenhuma sugestão de ele que deveria sumir dali, ele deveria fugir. O carcereiro, então, quis ajudá-lo, a esposa, Xantipa, queria ajudá-lo, ele nunca. Ele disse, não, aqui é meu idealismo, é o que eu acredito, é o que eu prego. E se eles me condenaram a morrer pela cicuta, eu morrerei. Então, ele não ia fugir pela covardia. Ele foi intrépido até o fim. Joana também lembra Jesus, né? Aí diz, Jesus, com seus ideais de amor imenso, ele segue uma trajetória baseada na infâmia. Ele foi condenado baseado na infâmia, na calúnia, na difamação. E ninguém da sua época, que pertencia ao parlamento, à área jurídica, ninguém salvou Jesus de nada. Nem a multidão daquela morte cruel, nem a multidão que o acompanhava. Porque logo de imediato, a própria multidão que ovacionava Jesus, essa mesma multidão se volta contra Jesus. Aí a minha pergunta, eram convertidos? Óbvio que eram convertidos de aparência. Eu ainda penso um pouco pior. Eles não eram convertidos. Eles eram aproveitadores do amor de Jesus. E eu fiquei pensando, quantas vezes nós somos aproveitadores do amor de um médium, do amor de uma pessoa caridosa, benevolente. Nós vamos atrás, aplaudindo, admirando, elogiando, mas nós não estamos convencidos do Espiritismo. Alguns dirão, eu me converti, mas vão abandonar. Na primeira oportunidade, abandonam. Quer ver? Deixa o líder espiritual morrer. E vamos ver o que é que ocorre. Só os convencidos ficarão. Os convertidos debandarão. Todos os convertidos debandam. Os convencidos, não. Eles ficam e continuam o idealismo. Porque o caminho é outro, a trajetória é outra, a compreensão é outra. Vocês compreenderam? Então, esse paradoxo que a Joana vai falar, né? Que são os ideais que são detestados em sua época, eles são usados para esmagar. Vamos ver um exemplo? O que foi que a Inquisição fez usando o nome de Jesus? O que a Igreja Católica Apostólica Romana fez? Utilizou o mesmo padrão, né, de amor de Jesus, o mesmo padrão, invertido, e inverteu. Se você não segue Jesus, você é herege. E se você é herege, a gente confisca o patrimônio. Ninguém ali convencido que fez parte da Inquisição. Nenhum padre, nenhum bispo, nenhum arcebispo, especificamente o do mais alto grau do escalão, que são os cardeais. Os cardeais da Inquisição, nenhum convencido. Todos convertidos de aparência. E aí deflagram esse horror, né? Esse manto negro que cobre a religião católica apostólica romana em nome de Jesus. É um absurdo. E milhares de nós fomos parar na fogueira por acusações levianas, né, de quem tinha olho ou desejo
de nossa destruição. Então, famílias inteiras iam para a fogueira, ou morriam lá apodrecendo nos calabouços por conta desse horror que está aí. Então, é isso que Joana chama de paradoxo, essa inversão de você colocar os argumentos no sentido de convencer o povo de que eles estavam certos. A gente vê isso na cultura, a gente vê isso na política, não é? Essa manobra é uma manobra infeliz de destruição. Bom, ela vai dizer que essa ilusão materialista, que é uma ilusão materialista, só cessa com a morte. Não há como cessar a ilusão materialista enquanto a morte não vier e decepar a ilusão da existência perene, da vida perene. Nós só temos uma vida, a vida acabou. Nós só temos uma vida, mas temos inúmeras existências. E cada uma dessas existências, um aprendizado e um pagamento. Ela vai lembrar de algumas figuras da nossa história para exemplificar. Ela vai falar sobre o sonho de Cristóvão Colombo. Vocês conhecem o sonho de Cristóvão Colombo. Se vocês forem a Portugal e forem em loco, né, em Sagres, na escola de Sagres, naquela região ali do sul de Portugal, vocês vão ver a história verdadeira de Cristóvão Colombo. Quanto esse rapaz sofreu, quanto esse rapaz foi caluniado, como esse rapaz morreu à míngua de fome, abandonado. Porque ele tinha uma ideia de que além do Oceano Atlântico existiam terras. Olha que coisa! Para que ele foi dizer isso? Ele começou uma saga terrível a partir dessa ideia. Ele desistiu? Não, nunca. Até que ele encontra os reis que acreditam nele e aí financiam toda a viagem. E o que acontece? Ele estava certo ou errado? Certíssimo. Veio descobrir as Américas. E aí traz esse Brasil maravilhoso, né, que nós, então, desesperados, a partir do século XVI, né, vimos pedindo a quem tem credenciais com Jesus, né, ou com espíritos aí que fazem parte dos auxiliares de Jesus, para que nos colocassem aqui de volta para o caminho de Jesus no planeta Terra, neste Brasil recém-descoberto. Porque século XVI para século XXI, façam aí a história, muito poucos anos, né? Muito poucos anos. E diuturnamente a gente vem pedindo para aqui reencarnar. Eu lembro que quando eu estava lendo a história de Carl Gustav Jung, que ele pede ao mundo espiritual para vir reencarnar aqui na Terra. Ó, ele não escolhe o Brasil. Ele vai escolher um lugar onde ele pudesse, com a língua, que no caso o alemão, ele pudesse, então, trazer as suas ideias, que ele já vinha do mundo espiritual, ele é contemporâneo do Freud, em determinado momento eles se desligam, eles não ficam inimigos, minha gente, eles se desligam por ideias diferentes e cada um vai tomar o seu caminho, né? Toda a disenção foi por causa da pulsão de sexualidade do Freud. Então, essa questão da sexualidade separa eles. O Freud centrava tudo na questão da sexualidade e o Jung disse, não, não é bem assim. E na hora que ele discorda do mestre, aí a amizade não é mais a mesma. Não ficaram inimigos, mas não era mais a mesma. Cada um partiu, o Jung partiu para as suas pesquisas pessoais, né, para desenvolver seus conceitos, terminou fundando a psicologia analítica sem querer, né, ele nunca falou psicologia analítica, e foram os estudiosos, seus seguidores, que deram esse nome, e o Freud foi caminhando, pesquisando, sempre ampliando os próprios conceitos, certo? Então, o sonho do Cristóvão Colombo foi dissuadido, foi ridicularizado, onde ele passava, ele terminou se isolando das pessoas, do grupo de amigos, até quando ele encontra esse casal de reis que vão ajudá-lo.
Mas isso aí não fez ele, essa perseguição não fez o Cristóvão Colombo desanimar, não. Ele foi vítima de tudo que não presta do tempo dele. Mas o que foi que aconteceu? Ele chegou às Américas. Fato. Galileu, vocês já ouviram falar na janela de Galileu? Galileu criou uma janela, é uma expressão que até a Joana se refere, que quando ele olhou para os céus, ele abriu uma janela para o infinito. Essa janela para o infinito custou a ele um castigo horrível, que para ele não ser morto na Inquisição, ele aceitou ficar detido em seu próprio lar até morrer, sem nunca mais falar a respeito da existência de astros e sem nunca mais dizer que a Terra não era o centro do universo. Isso é a janela de Galileu. Ele olhou e disse: a Terra não é o centro do universo. Não pode ser. Com essa ideia de infinito e infinito que ele já tinha delineado na mente, depois ele escreve um livro, aí ele quebra esse paradigma, né, do tempo, do povo, do seu tempo, e aí vai ter que enfrentar a Inquisição e viver até os últimos dias da sua vida assim. Tem uma outra figura que a Joana vai se referir aqui, que é do Semmelweis. É o pai da sepsia. O pessoal da medicina conhece, o pessoal da área da saúde, chamado o pai da sepsia. O que esse cara fez para viver o que ele viveu, execrado do mundo? Ele trabalhava no hospital. Ele era húngaro. Ele trabalhava no hospital e ele começou a observar que naquele tempo, para ganhar bebê, existiam duas formas. As pessoas que tinham dinheiro, né, maior poder aquisitivo, as mulheres pariam em suas próprias casas, com parteiras. As que não tinham, que era do povão, iam para esses centros médicos. E a mortalidade era um horror. E ele vendo aquilo e observando, ele começou a observar algumas clínicas do seu tempo. E ele viu que numa clínica tal, lá, a mortalidade era menor, porque o grau de higiene era bem maior. E aí ele teve a ideia, porque naquele tempo, os médicos, os mesmos que dissecavam cadáveres, que pensavam feridas, né, que tentavam curar aquelas feridas horríveis que as pessoas chegavam nesses centros médicos, era tudo precário, minha gente. Não vão pensar num grande hospital de hoje para comparar com aquele mundo do século XIV, XV e XVI. Por favor, né? A gente tem que ter esse discernimento. O Semmelweis, ele vive no século XIX. O Semmelweis está no século XIX. Então, nós vamos ter XIV, XV, XVI, XVII, século XVIII e século XIX. Era um absurdo. Mãos que dissecavam cadáver, eram mãos que pensavam feridas e eram mãos que faziam parto. Qual era a consequência? As grandes infecções puerperais, né? A mulher, depois, até 8 dias, depois que paria o bebê, ela começava a apresentar uma febre, né, de 38 graus para cima, que terminava vindo a falecer. E ele observando isso tudo, tudo nasce da observação, e a pessoa começar a inteligentemente observar os dados. Ele disse: alguma coisa precisa ser feito. Então ele teve a ideia de que aqueles resíduos cadavéricos das mãos dos médicos era quem infectava aquelas mulheres durante o parto. E o grau de mortalidade, não só das puérperas, mas das pessoas que chegavam a esses hospitais doentes, era tão alto e a causa era isso. Então ele fez uma recomendação. A partir de hoje, todos irão lavar as mãos várias vezes ao dia. Pessoa ferida, lava a mão, faz asepsia, né? Dissecou o cadáver, lava as mãos, faz asepsia. E aí veio a revolta dos médicos.
e dos atendentes, dos enfermeiros, né, do século XIX, que ele está lá um livro até que ele publica, acho que é 1864, 65, não me recordo agora. Ele foi ridicularizado, o pessoal queria destruir o Semmelweis, o pai da asepsia, porque ele foi expulso de Viena, expulsaram ele de Viena, repare, e só porque ele sugeriu que os médicos lavassem as mãos. Quem era ele para sugerir, como pensavam os outros? É essa coisa que Joana fala, é esse idealismo, né? Idealismo que marca gerações e que termina sendo um segmento que ela vai dizer. A pessoa segue um padrão de hábito e comportamento, não quer abrir mão, não quer, não quer. Esses dias alguém, conversando com alguém, a pessoa disse assim, olha, eu assisto todas as palestras na Casa de Guará. Também não vou dizer a você, que eu assisto até o fim. Não. Às vezes eu fico 5 minutos, 10 minutos, aí eu deixo para lá, depois eu volto, aí pula aqueles 5 minutos, aí eu vou daquele pedaço que eu assisti. E assim, é porque eu não deixo minha novela por nada. Entendeu o que é um hábito? Se naquele momento eu tenha um hábito, eu desenvolvi um hábito de estar numa novela com alguém, assistindo uma novela, ou estar numa reunião com alguém, eu não quebro isso. Eu sigo adiante. Eu já ouvi muito isso na Casa de Guará, eu não consigo cumprir o horário da reunião, das reuniões que tem aquela reunião grande com as pessoas no primeiro andar, né, para depois iniciar a reunião. Mas esse é um momento que você precisa chegar, pelo menos umas 6h15, 6h30, à Casa de Guará. Afora as pessoas que têm compromissos, realmente elas chegam do trabalho muito em cima da hora, vão passar em casa tomar um banho para ir. A maioria não tem esse compromisso e dizem que não consegue, porque está terminando a novela das 6, porque tem um não sei o quê. Olha, é a questão que Joana fala dos hábitos e comportamentos da pessoa. Joana não satisfeita, né? Porque o Semmelweis, deixa eu lembrar aqui, ele morreu de infecção puerperal. Aí vocês vão dizer, mas puerperal é só a que né, ganhou o bebê. Não, essa infecção é essa infecção da febre, né? De 38 graus. Ele teve uma febre violenta e ele morre disso bem abandonado, porque ele foi expulso de tudo. Ela vai trazer também o exemplo de Pasteur. Vocês lembram de Pasteur, né? Pasteur é da Universidade Sorbonne, não era de qualquer lugar. E ele, na sua inocência, né, e no seu compromisso com a humanidade, ele recebe a orientação para a descoberta do soro antirrábico. Mas as pessoas não se conformavam. Por que não havia conformação? Não havia conformação porque ele não é nada, ele não é ninguém. Por que ele está inventando isso? Ele quer aparecer. E aí ele é expulso da Sorbonne. O Semmelweis foi expulso de Viena, da cidade. Veio com recomendação para ninguém dar emprego. O Pasteur foi expulso da Universidade Sorbonne porque ele não era médico. O Semmelweis era médico. O Pasteur não era médico. Tá? E hoje a gente vê que o soro antirrábico ele vem salvando milhares de vidas. E assim também como a descoberta do Semmelweis, chamado pai da asepsia. Mas isso acabou aí? Acabou não. A Joana diz assim, eu vou trazer só o exemplo de Schumann na música, o grande criador dos exercícios para o desenvolvimento das técnicas, né, do piano. O Schumann não aguentou a perseguição dos seus pares na época, terminou se suicidando. Está vendo como é? Então vamos levar ao suicídio, que a pessoa não suporta, né, não suporta ele desenvolvendo exercícios fantásticos que hoje são reverenciados. Ninguém igual a Schumann. Ele é o pai desses exercícios, né, para o desenvolvimento da arte pianística. Não
conformada. A Joana traz o exemplo do Van Gogh, com um quadro lindo chamado Os Girassóis. Eu particularmente adoro. Eu não sei se é por causa da história que eu conheço, né? Os girassóis, assim, o Van Gogh estava passando uma necessidade tão grande de comida. Ele estava morrendo de fome. E ele tinha acabado de pintar esse quadro Girassóis. Ele pega o quadro, chega no restaurante de comida, que o nome não era restaurante, né? Aquele lugar que fazia comida, e ele faz uma oferta para o dono do restaurante. Você fica com o meu quadro e me dá um prato de comida. E o dono do restaurante fez ele entrar, ele comeu bastante e ficou com o quadro. Resultado, onde está esse quadro de Van Gogh? Quanto vale esse quadro de Van Gogh? Esse quadro de Van Gogh hoje está na França, fechado a 200 mil chaves, porque está em um cofre forte, né, feito especificamente para as obras de artes, e vale dezenas de milhões de dólares. Vocês entendem? Ele, Van Gogh, se acabou na miséria, morreu acabado pelas ruas, sem ter ninguém que lhe estendesse a mão. Todos sucumbiram, aí como Joana vai nos falar. E na fé religiosa nós vamos ver Jesus, que é o nosso maior exemplo, não é? Na doutrina espírita nós temos Allan Kardec, porque as pessoas não conhecem a vida de Allan Kardec. Olha, gente, se vocês forem ler a vida de Allan Kardec, a gente chora do tanto que esse rapaz sofreu e foi traído por aqueles que comungavam com ele lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Eram aquelas pessoas que tinham cargos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que traíram Allan Kardec, caluniaram e difamaram. Ele desistiu por causa disso? Jamais! Ele não desistiu, ele não desanimou. Morreu com menos de 60 anos e foi até o fim, quando o seu trabalho findou aqui na Terra. E hoje nós vamos ver aí, né, que o que Jesus ensinou salva milhões de pessoas. O que Allan Kardec nos deixou, né, como doutrina dos espíritos, orienta milhares de pessoas que estão convencidas, não convertidas. Quando vocês ouvirem alguém, eu sou um convertido ao espiritismo, ó, orelha em pé, já já vai deixar. Qualquer motivo a pessoa abandona as suas responsabilidades e vai dizer, eu já fui espírita. Eu gosto muito do espiritismo, responde muitas questões, mas hoje eu estou mais voltado para a minha família, eu voltei para o catolicismo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A gente vai ver pela forma como a pessoa fala que ela nunca foi convertida. Joana vai dizer uma coisa que eu dei muita risada, minha gente. Quando eu li o livro, eu falei, não, eu tenho que rir. Ela disse, cristão sem sofrimento é apenas candidato. E de toda essa lição é o que eu estou ruminando aqui na minha cabeça. Cristão sem sofrimento é apenas candidato. Nós vamos terminar o nosso trabalho de hoje deixando essa pergunta para vocês. Vocês são candidatos a cristão ou são realmente cristão? O que é que nós somos? Porque o candidato caminha por tudo isso aí, ó, que nós já conversamos. Tá? O candidato é o convertido. Aquele que segue sem desanimar é o convencido. Então, que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos encha de amor, de resolução em nossa vida, para não abandonarmos Jesus hora nenhuma. Então, que a paz do Mestre nos encha essa semana de equilíbrio, de alegria, de paz.